I've been here all night. Ariana. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there. Meus amores, tudo bem? Primeiro tutorial de maquiagem do ano aqui no canal. E eu resolvi trazer pra vocês uma proposta completinha só com produtos da Belly Angel, tanto pele quanto olhos. E eu resolvi trazer essa make aqui em tons arroxeados, rosados. Eu fiz um semi-cut crease nos olhos, só com tons opacos. Só coloquei um pouquinho de brilho aqui no cantinho lacrimal, aqui na parte de baixo, pra dar um tchan na maquiagem. E fiz um delineado gatinho usando o novo delineador líquido deles, que é lançamento. E uma pele super iluminada. Espero muito que vocês gostem desse tutorial. Se gostou, não esqueça, ó, de deixar muito like aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito, porque esse ano, 2018, vai ser o ano aqui do canal. Quero voltar com tudo, já estou gravando vários vídeos pra vocês. E se eu ver que vocês gostaram desse vídeo, eu trago um outro vídeo só com Belly Angel, ou de repente com Ruby Rose, com Fenza. Deixe aqui nos comentários qual marca que vocês querem que eu traga tutorial completo aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então vamos começar, e o primeiro passo, eu vou pegar essa paleta de corretivos, e vou pegar o tom mais clarinho da paleta e vou aplicar em toda a minha pálpebra fixa e móvel. Esse passo é simples, mas é super importante, porque vai garantir que a sombra pigmente e dure mais. E depois eu dou acabamento com a esponjinha. Eu gosto de fazer os olhos primeiro, antes da pele. Só para vocês verem como que eu gosto das paletas da Belly Angel, eu tenho 3. E eu vou usar primeiro essa de 28 cores. E eu vou fazer uma misturinha dos dois primeiros tons da paleta. E vou aplicar com um pincel de esfumar abaixo aí das minhas sobrancelhas, para selar essa parte do corretivo e já fazer a iluminação. Agora, com a paleta de 12 cores, eu vou pegar o quarto tom da paleta. Essa é aquela paleta que tem tons opacos e cintilantes. E com esse tom, que é um roxinho bem clarinho, eu vou esfumar na minha pálpebra móvel e vou subir para minha pálpebra fixa. Agora, com esse tom de roxo da paleta, eu vou começar a dar cor aí para minha pálpebra. Vou aplicar dando batidinhas aos poucos, primeiramente toda a minha pálpebra móvel, e depois eu vou esfumando o excesso que ficou no pincel. Volto com o pincel anterior e esfumo mais um pouquinho para formar um degradê entre as duas cores. Agora eu vou pegar esse tom de marrom, para criar mais profundidade no meu olhar, eu vou aplicar no canto externo do meu olho e também no meu côncavo, e esfumo bem, misturo com o tom de roxo também. E a gente vai esfumando como se não houvesse amanhã. Volto sempre com o pincel anterior para criar um degradê entre as cores e não ficar marcado. Agora a gente vai para o cut propriamente dito. E eu peguei o mesmo corretivo com um pincel língua de gato de cerdas sintéticas e vou fazendo o recorte do meu côncavo. Dessa maneira que vocês estão vendo aí no vídeo. Para vocês verem, ó, até colei a cara no espelho para ver melhor e tentar deixar o mais perfeitinho possível. Depois, com a própria ponta do dedo mesmo, eu esfumo a bordinha para não ficar divisão entre as cores. E depois eu venho esfumando com o tom de roxo. Agora eu vou pegar o primeiro e o quarto tom da paleta. Com esse tom de bege bem clarinho, eu vou depositar no início do meu cut. E com a outra sombra, que é um roxo bem clarinho, eu vou aplicar do meio para o final, misturando aí essas cores para não ficar divisão entre elas. E na sequência eu já venho fazendo o delineado de gatinho. E eu vou usar o delineador líquido, que é lançamento deles. Sempre que eu faço delineado com delineador líquido, eu começo do meio para o final, por causa do excesso de produto no pincel. E depois eu vou fazendo o início. Faço aí o acabamento, e depois que eu fiz o corpo do delineado, eu venho fazendo o puxadinho do gatinho. Primeiro eu faço um risquinho na altura que eu quero que fique, e depois eu uno esse risquinho com o restante do delineado e vou dando o acabamento. Agora nós vamos para a pele, eu vou começar com esse primer hidratante. Gente, olha só a textura dele. Ele tem uma textura um pouco de gel, só que ele é hidratante, então ele parece um óleo mais denso. Eu não sei explicar direito pra vocês, mas ele deixa a pele bem hidratada. E agora eu vou pra base, gente. Essa é a base mate, a minha cor é a cor 1. E sim, gente, a base ficou escura pro meu tom de pele, mesmo ela sendo a mais clara das bases.
o que eu achei um ponto negativo, mas no final vocês vão ver que vai dar tudo certo. E eu aplico com a esponjinha levemente umedecida. Agora eu faço aí o recorte da minha sobrancelha com a própria base mesmo, para deixar ela mais definida, e depois eu continuo fazendo a aplicação com a esponjinha. Gente, olha só a diferença de cor que ficou meu rosto, meu pescoço. Ficou gritante, mas vai dar tudo certo. Uma dica super importante para quando você errar no tom da base, um tom acima, ou 2 no máximo, é aplicar no seu pescoço e no seu decote. Então, como eu tô fazendo aí no vídeo, eu esfumo bem e no final das contas não vai ficar divisão de cor. Agora eu vou voltar com a paleta de corretivos e eu coloquei uma gota da Lágrimas de Unicórnio da Cat Make, porque eu acho que esse corretivo ele é mais denso, ele é um pouco mais sequinho e nessa área que eu vou fazer a iluminação em creme, eu gosto de um corretivo mais cremoso para esfumar com mais facilidade. E quando eu aplico Lágrimas de Unicórnio, o corretivo fica perfeito sem perder a cobertura. Então faço a iluminação abaixo dos olhos, centro da testa, centro do nariz, arco do cupido e centro do queixo, como vocês já estão acostumadas de ver aqui no canal. Depois eu volto com a esponjinha dando batidinhas para esfumar todo esse corretivo e ele se mesclar aí com a base. Agora eu vou vir com o último tom da paleta para fazer o contorno. Também coloquei uma gotinha de Lágrimas de Unicórnio e aí faço a aplicação como vocês já estão acostumadas de ver aqui no canal, abaixo das maçãs, em volta da minha testa, em volta do nariz para dar aquela afinada que a gente ama e coloco também um pouco abaixo do meu lábio inferior para dar a impressão que ele é mais carnudo. Agora eu volto com a esponjinha e esfumo tudo isso. Como eu apliquei Lágrimas de Unicórnio, o corretivo ele ficou mais líquido, digamos assim, como se eu tivesse diluído ele, entre aspas. Então fica muito mais fácil de esfumar e não perde em nada a cobertura. E agora nós vamos selar tudo isso e eu vou usar o pó 01. Com esse pincel cônico, eu aplico bem o pó nessa área abaixo dos meus olhos. E depois com o pincel próprio para pó, eu aplico aleatoriamente no meu rosto. Eu não gosto de colocar muito pó, não gosto do efeito assim, do pó no rosto, por isso que eu aplico o suficiente só para deixar a pele matificada. Agora vamos para o contorno e eu estou usando esse bronzer cintilante. Eu aplico abaixo aí das maçãs para reforçar o contorno em creme e esfumo bem. Agora eu vou pegar esse tom da paleta para fazer o contorno no nariz. Eu gosto de também dar uma reforçada no contorno em creme e no nariz eu não gosto de usar tons cintilantes, por isso que eu peguei esse tom opaco. Agora vamos finalizar os olhos, gente, e eu não vi que a câmera tinha parado de gravar, mas o que eu fiz foi aplicar lápis branco dentro da linha d'água. Como eu não tenho da Belly Angel, eu estou usando esse da Luisance. Depois eu misturei esses dois tons que eu já tinha usado anteriormente e com o pincel lápis da Vult eu aplico abaixo dos cílios inferiores. Esfumo bastante e depois eu venho com o tom de preto da paleta e o pincel chanfrado para intensificar ainda mais, aplico bem rente aos cílios. Para dar um toque a mais na maquiagem, eu aplico um pouquinho do corretivo no cantinho lacrimal, depois eu venho com esse tom cintilante da paleta e deposito bem em cima desse corretivo, só para dar um glam a mais na maquiagem. Vamos agora para a máscara de cílios, aplico nos cílios inferiores e nos superiores também, e na sequência eu faço a aplicação dos cílios postiços. Eu vou usar esses cílios, que é uma linha luxo da Miss Friend, e a cola da Macrylan. E, gente, olha só como o cílios postiço faz total diferença na maquiagem. Vamos finalizar a pele, vou pegar esse tom de blush, que é o primeiro tom desse duo. Aplico só um pouquinho para dar aquele arzinho de saúde. Eu não gosto de carregar muito no blush, então é bem sutil mesmo. E depois eu finalizo com esse iluminador babado, é um dos meus iluminadores preferidos. Gente, olha a potência desse iluminador, eu sou apaixonada por ele. Aplico acima aí do blush, no arco do cupido e na pontinha e dorso do nariz. Eu até dou uma reforçada com a ponta do dedo aí no nariz, para deixar ele com a impressão que é mais empinado. E agora vamos finalizar a maquiagem, vou aplicar uma gotinha de Lágrimas de Unicórnio para hidratar os meus lábios e na sequência eu aplico o batom Matte 02.
Bom, meus amores, esse é o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários sugestões para próximos vídeos. Antes de ir embora, não esqueça do meu joinha. E é isso, amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!